Hoje daremos início a uma profunda reflexão sobre a sublime união que temos com Cristo e com os nossos irmãos na fé. Essa verdade, muitas vezes falada, mas nem sempre compreendida em sua profundidade, é um dos maiores mistérios e privilégios da vida cristã. Vamos meditar em 1 Coríntios 10, 16 a 18, onde o apóstolo Paulo, instruindo os irmãos de Corinto, escreve: Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que, quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. Aqui, Paulo não está apenas falando de um ritual, mas está nos revelando uma verdade espiritual profunda. Quando participamos da ceia do Senhor, ao beber o cálice e comer o pão, não estamos apenas lembrando o sacrifício de Cristo de forma simbólica. Estamos espiritualmente participando da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. É uma verdadeira comunhão, não uma representação vazia, mas uma participação real naquilo que Jesus realizou por nós. O pão e o cálice simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Ao partilharmos desses elementos, estamos declarando que somos um com Ele e uns com os outros. Como o próprio texto afirma, mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que participavam dos sacrifícios no altar também participavam do próprio sacrifício oferecido a Deus. Da mesma forma, ao participarmos da ceia do Senhor, tomamos parte na obra perfeita do Cordeiro de Deus. Essa verdade deve nos encher de reverência e gratidão. Não estamos isolados, não caminhamos sozinhos. Somos parte de um corpo vivo, ativo, dinâmico, o corpo de Cristo. Cada vez que nos assentamos à mesa do Senhor, renovamos essa aliança, reafirmamos essa união e recebemos graça para prosseguir firmes na caminhada cristã. Inicialmente vimos que participar da ceia do Senhor é muito mais do que um simples memorial. É uma comunhão real e profunda com Cristo e com o seu corpo, que é a Igreja. Agora vamos meditar sobre essa expressão que, embora não esteja explicitamente nas Escrituras, reflete uma realidade bíblica profunda, uma só substância espiritual. Quando dizemos que somos uma só substância espiritual com Cristo, estamos falando de uma união vital. Assim como os ramos estão ligados à videira e dela recebem vida, nós, estando em Cristo, participamos da sua vida, da sua natureza e de sua plenitude. É o que o apóstolo Pedro descreve em 2 Pedro 1,4, quando afirma que nos tornamos participantes da natureza divina. Essa união não é meramente uma associação externa, nem tampouco uma ideia abstrata. É uma realidade espiritual operada pelo Espírito Santo. Ele habita em nós, sela nossas vidas e faz com que a vida de Cristo flua em nosso interior. Cristo não está apenas conosco, Ele está em nós. E por estarmos nele, estamos ligados uns aos outros. É como um corpo humano. Há diversos membros com funções diferentes, mas todos compartilham do mesmo sangue, da mesma vida que circula por cada parte. Assim somos nós no corpo de Cristo, diferentes em dons, chamados e personalidades, mas todos bebendo da mesma fonte de vida que é o próprio Cristo. Essa união nos traz privilégios gloriosos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos livre acesso ao trono da graça. Recebemos paz que excede todo entendimento. Somos fortalecidos pelo seu Espírito em nosso homem interior. Mas essa união também traz responsabilidade. Precisamos viver em santidade, como filhos da luz.
devemos amar uns aos outros, pois somos membros uns dos outros. Somos chamados a perdoar, a servir e edificar o corpo de Cristo. Essa comunhão não se desfaz com as circunstâncias. Ainda que estejamos distantes fisicamente de nossos irmãos, continuamos espiritualmente unidos a eles por meio de Cristo. Não há separação entre Cristo e o seu corpo. Ele é a cabeça, e nós somos os membros. A cabeça não existe sem o corpo, e o corpo não subsiste sem a cabeça. Essa é uma união perfeita e eterna. Quando compreendemos essa realidade, nosso coração se enche de temor e alegria. O culto deixa de ser apenas um encontro social. A ceia deixa de ser apenas um costume religioso. Passamos a viver a vida cristã com o entendimento de que pertencemos a algo muito maior do que nós mesmos. Pertencemos ao próprio Cristo e ao seu glorioso corpo. Agora que já compreendemos a profundidade da nossa união espiritual com Cristo e com o seu corpo, vamos avançar um pouco mais e refletir sobre a dimensão celestial dessa realidade. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 6 que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta é uma das verdades mais extraordinárias da vida cristã. Mesmo enquanto ainda caminhamos nesta terra, enfrentando lutas e desafios, espiritualmente já fomos elevados e colocados em posição de honra, junto a Cristo, nos lugares celestiais. Essa posição não é apenas uma promessa futura, é uma realidade presente. Aos olhos do mundo, ainda somos peregrinos, estrangeiros, muitas vezes desprezados e incompreendidos. Mas aos olhos de Deus, já estamos assentados com Cristo, compartilhando de sua autoridade, vitória e glória. O que isso significa na prática? Significa que não estamos mais sujeitos ao domínio do pecado, nem à condenação da lei. Significa que já participamos da vitória de Cristo sobre a morte e sobre as forças espirituais do mal. Significa que em Cristo temos autoridade para resistir ao diabo, autoridade para orar com ousadia, autoridade para viver em santidade e autoridade para proclamar as boas novas com poder. Além disso, essa posição também nos lembra de que não vivemos mais isolados. Por estarmos em Cristo, estamos inevitavelmente conectados aos nossos irmãos e irmãs, que também foram assentados com Ele. Não importa a distância física, a barreira de idioma ou as diferenças culturais, a Igreja de Cristo é um só corpo espalhado pela terra, mas unida no céu. É por isso que o apóstolo Paulo afirma em Efésios 4, 4-6: há um só corpo e um só Espírito, assim como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa unidade não é fruto de esforço humano, nem de acordos eclesiásticos. É obra do Espírito Santo, que habita em cada um dos redimidos. O Espírito nos dá comunhão, nos capacita a amar, perdoar e servir. E mesmo quando nossas fraquezas tentam nos dividir, o Espírito trabalha para nos conduzir à unidade da fé. Ao participarmos da ceia, ao ouvirmos a palavra, ao orarmos uns pelos outros, estamos praticando essa comunhão invisível, mas real, que transcende este mundo e já nos posiciona na eternidade. Queridos irmãos e irmãs, estar unido a Cristo não é apenas uma posição teológica abstrata, mas uma realidade que transforma nosso viver diário. A vida que agora temos em Cristo nos dá, por meio do Espírito Santo, poder real para vencermos as inclinações da nossa natureza caída. O apóstolo Paulo explica essa verdade em Gálatas 5, 16 e 17, dizendo:
Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Antes de sermos unidos a Cristo, estávamos dominados pelo pecado, escravizados por desejos que nos afastavam de Deus. Mas agora, tendo sido feitos participantes da sua vida, recebemos nova natureza, novo coração e nova mente. O Espírito Santo que habita em nós atua diariamente em nossa santificação. Ele nos conduz ao arrependimento, nos fortalece nas tentações e nos dá discernimento para escolher o que agrada a Deus. Não estamos mais sozinhos na batalha contra o pecado. Temos o próprio Deus habitando em nós, capacitando-nos a viver de forma santa e irrepreensível. Por isso, a comunhão com Cristo exige de nós uma postura de submissão diária ao Espírito. Cada escolha, cada decisão, cada pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Não por obrigação pesada, mas por amor àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Além disso, essa união espiritual também nos chama à responsabilidade de cuidar da comunhão com os nossos irmãos. Afinal, fazemos parte de um único corpo. Não podemos viver uma fé isolada, como se nossa caminhada fosse individual. Somos chamados a amar, exortar, perdoar e carregar os fardos uns dos outros, sempre lembrando que o mesmo Espírito que habita em mim também habita em cada um dos meus irmãos. Quando compreendemos essa verdade, a comunhão cristã deixa de ser um mero convívio social e se torna uma verdadeira expressão do próprio amor de Cristo fluindo através de nós. Ao longo desta meditação, temos visto a grandiosidade da nossa comunhão com Cristo e com seu corpo. Agora, chegamos ao ponto mais sublime dessa união, a esperança gloriosa que nos aguarda na eternidade. Nossa união com Cristo não termina nesta vida. Pelo contrário, ela é apenas o início de uma comunhão que será plenamente manifestada na glória. Hoje, experimentamos essa realidade espiritualmente, ainda misturada com nossas lutas e limitações humanas, mas um dia veremos com nossos próprios olhos aquilo que hoje cremos pela fé. O apóstolo João nos consola com essas palavras em 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Na eternidade, estaremos diante do nosso Senhor, face a face. Não haverá mais separação, nem dor, nem lágrimas, nem pecado. O corpo de Cristo estará completo, puro e glorificado. Toda a igreja, de todos os tempos e lugares, reunida em perfeita unidade, adorando aquele que nos redimiu. Essa esperança deve encher nossos corações de alegria e nos motivar a perseverar. Cada luta, cada renúncia, cada esforço de permanecer fiel valerá infinitamente a pena diante da glória que nos será revelada. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, seguimos firmes em comunhão com Cristo e com os nossos irmãos, vivendo já aqui na terra como cidadãos do céu em santidade, amor e unidade. Lembremos diariamente, fomos chamados para sermos um só corpo, uma só família espiritual, unidos por um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio imenso de sermos participantes da tua vida e da tua natureza divina. Obrigado porque em Cristo fomos feitos um só corpo, uma só família unidos pelo teu Espírito.
Ajuda-nos a viver essa comunhão todos os dias, vencendo a carne e permanecendo firmes na fé. Renova em nós a esperança da glória que está preparada para os teus filhos, e que o teu amor transborde em nossos corações, para que sejamos instrumentos da tua paz e unidade. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com o seu coração, curta, se inscreva no canal e escreva nos comentários: Amém, somos um em Cristo. Ou declare com fé: Glória a Deus por essa união perfeita. E compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ser fortalecido na comunhão com o Senhor.